Continuando com o ensaio que contém explicações do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman sobre o lado místico e profundo da oração, o objetivo das nossas preces, o alcance mais profundo e espiritual das orações. Então nós vimos, ele nos trouxe uma citação do Zohar, da obra mestra da Kabbalah, que o horário da tefilá, a hora da reza, é a hora do combate, é a hora da guerra. E ele nos falou que é necessário entender que tipo de guerra e combate se trava durante a reza. E ele começou a nos explicar que esse é um combate pessoal, um conflito interno que cada um de nós tem com a sua inclinação negativa, que é derivada da sua alma animal. O momento da oração é o momento no qual a gente deve se empenhar em domesticar essa alma animal, em domá-la, em refiná-la, aprimorá-la, não permitir que ela tome conta do corpo, da nossa vida, da nossa existência, com suas inclinações, etc. E de certa forma isso vem ao encontro da pergunta que o Alter Rebbe nos lançou, o porquê da necessidade de repetir a reza todos os dias. Por que não basta rezar uma vez por ano, uma vez por semana, o que for? Por que nós precisamos rezar todos os dias? Essa pergunta ainda está em aberto, nós vamos analisar agora o significado disso. Mas baseado naquilo que já nos explicou anteriormente o Alter Rebbe, que segundo citação dos nossos sábios no Talmud, Tfilot Keneget Midim Tiknum, que as rezas foram instituídas há cerca de 2000 anos atrás, a ordem das rezas, os horários da reza, o texto da reza, etc., foi instituído pelos nossos sábios, chamados homens do grande Sinédrio, há cerca de 2000 anos atrás, na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, quando nós estaríamos desprovidos do templo sagrado, durante quase 2 milênios que se estende esse exílio. Então, como um substitutivo aos sacrifícios e oferendas que eram trazidos no templo, os nossos sábios instituíram as orações nos seus respectivos horários, no seu devido tempo, etc. Em outras palavras, nós vemos que há uma correlação entre as orações e os sacrifícios. Os sacrifícios consistiam em ofertar um animal sobre o altar. E nesse altar, o animal, depois de abatido, lá era colocado sobre o fogo, um fogo que ardia sobre o altar. E nós vimos que vinha um fogo celestial, um fogo de cima que consumia essas oferendas. Isso era um sinal de aceitação, de que essas oferendas foram bem aceitas pelos céus por Deus. De qualquer forma, ele nos explicou o significado mais profundo disso, até cabalisticamente falando, que os animais são derivados na sua fonte espiritual, do elemento fogo. E na realidade, essa oferta dos animais sobre o altar, fazendo com que eles se elevem, isso significava e tinha como objetivo reconectar os animais com a sua essência inicial, com a sua fonte espiritual original, que era o fogo superior, o elemento fogo nas alturas espirituais. Isso tem a ver até com os chamados anjos da carruagem superior, enfim, segundo conceitos cabalísticos. E da mesma forma, o que importa para nós é que da mesma forma também o objetivo nosso na reza, na oração, é que a pessoa também se eleve, em particular, eleve a sua alma animal. A alma divina já é elevada por si só. A alma divina já é uma partícula da própria divindade, ela é uma essência espiritual elevada, mas a alma animal, a alma orgânica, a alma animal com suas tendências e inclinações, ela precisa ser elevada. Ela também é derivada do chamado elemento fogo. Por isso, a forma de elevá-la é conectando ao fogo, entre aspas, superior, ao elemento fogo acima.
Em outras palavras, nós vimos que o significado disso dessa forma está relacionado com o fogo, o fervor da alma animal. O fervor que a alma animal tem pelos prazeres mundanos, pelos prazeres corpóreos, pelos prazeres físicos, pelo materialismo, que isso seja elevado, que isso seja convertido e elevado e absorvido na sua fonte pelo fogo superior. O que significa isso? Fazer com que esse fervor, essa vontade, esse entusiasmo seja direcionado para o campo mais elevado, para o campo da santidade. Fazer com que a alma animal também se envolva num fervor de vontade, desejo, ânsia pela divindade, pela espiritualidade. Na verdade, é esse amor intenso a Deus, é esse entusiasmo e vibração que a pessoa cultiva dentro de si, especialmente na hora da oração, isso é capaz de queimar, extinguir o fervor e o calor que a alma animal tem pelos assuntos mundanos, a queda, a inclinação que ela tem pelos assuntos materialistas, pelos assuntos físicos e corpóreos, e de certa forma isso que está simbolizado no assunto da tefilá, esse é o lado mais místico espiritual, o objetivo da oração. Elaborando mais esse assunto, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, falando sobre a necessidade de rezarmos todos os dias. Então, nos falam os nossos sábios no Talmud, os sábios no Talmud afirmam que o nosso conflito com o Yetzer Hara, com a inclinação negativa, é algo que faz parte do nosso cotidiano. A inclinação negativa da pessoa, ela ataca, ela se fortalece a cada dia e ela quer fazer a pessoa sucumbir para as tentações, etc. Não ser um tzadik que já conseguiu eliminar o Yetzer Hara, a inclinação negativa, ou até transformá-la e convertê-la para o bem, mas isso são pessoas raras, tzadikim, pessoas muito elevadas, muito espiritualizadas. Mas falando de forma geral, já afirmaram os nossos sábios que o Yetzer Hara de cada um de nós se fortalece cada dia, e ele nos assedia e nos ataca cada dia. Por isso, diz o Alter Rebbe, betzarich bechol yom leamshich bechinat esh shelemala, para conseguir neutralizar esse assédio, esse ataque do Yetzer Hara, da inclinação negativa, que ela vem com ímpeto, com fervor, ela vem incandescendo, atrás das coisas físicas materiais. Então a maneira de neutralizar isso é atraindo o chamado fogo superior, ou seja, um fervor. Esse fogo superior, entre aspas, representa e significa, simboliza um fervor intenso, positivo, direcionado para coisas espirituais, direcionado para o amor a Deus. Então a forma de neutralizar, porque isso é fogo com fogo, não é? Fogo pelo fogo, trocar um fogo pelo outro. Então a forma da pessoa neutralizar esse entusiasmo, essa vibração, esse calor, esse fervor atrás das coisas materiais, essa corrida atrás do lado físico, corpóreo, isso ocorre apenas e tão somente quando a pessoa consegue se elevar, porque a pessoa sempre vai ter um desejo, uma vontade, depende para onde vai estar direcionado. Então, aquele que consegue converter, especialmente esse trabalho é realizado na hora da oração, através de meditação, através de reflexão, etc. Então, quando a pessoa consegue despertar esse fervor, esse calor para um amor intenso voltado a Deus, então isso queima os resíduos desse calor negativo da alma animal. Então, isso nos diz o Alter Rebbe, é o objetivo da tefilá, é o objetivo da oração. E a partir disso nós vamos entender também por que a pessoa deve e precisa rezar todos os dias. Que karinyan tefilá o realata nefesh abahamit limkorá beshorsha. O principal objetivo, a principal finalidade da reza consiste em quê? Em elevar a alma animal. Elevar a alma animal. E na realidade, como nós já tivemos oportunidade de ver
Em outras ocasiões, a alma animal, na sua fonte e origem espiritual, ela é muito elevada, é tremendamente elevada, apenas que quando ela desceu para o mundo físico, ou caiu aqui para esse plano inferior, ela caiu muito baixo, e caiu da forma que tombou, não é? De uma maneira negativa. Mas o nosso objetivo é resgatar a alma animal, a sua condição original, e reerguê-la e elevá-la e fazê-la retornar e reconectar-se com a sua fonte e origem espiritual, que está relacionada, está vinculada ao chamado elemento fogo superior espiritual, que isso representa um fervor positivo para amor a Deus, etc. Leikalel be'eshelemala. Ou seja, o objetivo é elevar a alma animal, fazer com que ela também seja absorvida, por assim dizer, nesse fogo superior. ומאחר שבכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו מחדש, uma vez que cada dia se renova esse assédio, esse ataque da alma animal, querendo tomar conta do pedaço, por assim dizer, querendo saciar suas vontades e desejos físicos, corpóreos e materiais, já que o Yetzer se fortalece e se manifesta cada dia novamente. Por isso, cada dia é necessário também se empenhar para neutralizá-lo, é necessário não só acalmá-lo, domá-lo, mas reverter essa tendência para algo elevado. Então, uma vez que esse Yetzer Hara se manifesta dentro de nós cada dia, ele se renova cada dia, renova o seu assédio a cada dia, por isso também a cada dia nós devemos atrair novamente esse fogo superior, que queima esses desejos e vontades da alma animal voltados para o campo físico, para o campo materialista. Então, já que a alma animal, dentro da sua natureza, conforme ela se encontra aqui, no plano terrestre, se manifesta cada dia, por isso também, nós também devemos cada dia procurar neutralizá-la, procurar elevá-la, isso através da nossa oração. E aqui o Alter Rebbe vai continuar elaborando esse tema, esse assunto do conflito diário que nós temos, né? Porque aparentemente a gente poderia supor, vamos dizer que no dia anterior, no Shabat, no domingo, quando for, você rezou com muita concentração, com muita devoção, com muita intenção, e de verdade, e você sentiu vibração, entusiasmo por divindade. Então, por que a gente não pressupõe que essa reza produziu um efeito, e talvez até um efeito definitivo, não é? Sobre a alma animal, enfraquecendo-a, se não neutralizando-a por completa, mas enfraquecendo-a, etc. למה לא יהיה כוחה של תפילה זו גדול ומספיק כדי להתגבר על יצרו גם ביום המחרת? Porque toda essa intensidade de sentimento que a pessoa conseguiu cultivar no dia anterior, por que isso não é suficiente e bastante para fazer com que a pessoa se fortaleça e prevaleça sobre a alma animal no dia seguinte? Seria como imaginar que aqui a pessoa rezou, se concentrou, tomou decisões, então, vamos dizer, por direito adquirido, a pessoa, entre aspas, conquistou o território para a alma divina, e, portanto, seria de se esperar, ou se pressupõe que a alma animal deveria se subjugar a ela também no dia seguinte. Então, por que mesmo assim tzarich leitpalel bechol yom mechadash? Por que é necessário mesmo assim voltar a rezar cada dia? Então, o Alter Rebbe vai nos explicar, inclusive baseado na explicação mística de versículos bíblicos e versículos dos Salmos, que a coisa não é assim, não é que essa é uma batalha constante, é um combate contínuo, não é que nós, por mais que saímos vencedores num determinado dia, como se fala talvez
talvez ganhou a batalha, mas ainda não saiu vitorioso na guerra, porque a guerra se estende, às vezes, por toda a vida. Então, isso que nós vamos ver em seguida, que esse conflito se renova a cada dia, e aquilo que produzimos em termos espirituais no dia anterior, isso pode ter sido ótimo, bom, positivo para aquele dia, mas não necessariamente isso ainda vai surtir efeito e vai ser eficaz para os dias seguintes. Por isso, a cada dia é necessário renovar as nossas preces, nossas orações.